Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math. Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, onde aplicamos ciências exatas para melhorar a relação entre marcas e pessoas. E essa relação, muitas vezes, pode ser uma jornada de compra, uma jornada de serviço, de atendimento. E é nesse mundo que a gente vai mergulhar no programa de hoje. Comigo aqui, minha sócia e amiga Fabiana Amaral. Oi, gente, eu sou a Fabi, sou Executive Growth Director da Math Marketing, onde conectamos o ciclo de marketing e vendas das empresas para que elas desenvolvam uma relação mais próxima e melhores com seus clientes. Oi, Fabi. Oi, Marcel. Sou Cássio Politi, tenho a honra de conduzir a conversa aqui, mediar essa conversa, que é sempre um prazer aqui no Do The Math. E a gente tem uma convidada muito especial hoje aqui, a Magda Cani, que é gerente executivo de Growth de varejo do BV. A Magda vai aqui bater esse papo com a gente. Magda, grande satisfação receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para o nosso bate-papo de hoje, Magda. O prazer é todo meu, gente. Espero que a gente tenha aí uma conversa muito boa e que ajude a todo mundo a entender como que a gente usa aí dados, né, ciência de dados a favor do nosso mercado. Essa é a ideia. Você já introduziu o assunto, né, Magda? E deixa eu rapidinho, então, jogar a bola para vocês três aqui, que são os três craques, ou as duas craques e o craque aqui no nosso tema do dia. E você mencionou brevemente essa peculiaridade do BV, né? Eu queria começar justamente falando da transformação digital pela qual passou o banco. Como foi essa experiência? Vamos começar por aí o papo, né? Como tem sido essa experiência de vocês no BV, Magda? Legal, Cássio. A nossa transformação digital aqui no BV, ela começou em 2014, né? E hoje, na verdade, a gente já está num estágio muito avançado em que a gente consegue usar os nossos dados a serviço da nossa jornada com o consumidor, né? Hoje a gente consegue ter essa pegada digital do cliente e usar isso a favor da experiência aqui com a gente. Magda, eu costumo conversar não só com clientes, com outras pessoas do mercado, mas bastante com alunos até. Quando a gente fala de transformação digital, muitas vezes a gente vê projetos que estão centrados na tecnologia, né? O digital vira tecnologia e esquecem ali que o digital é uma pessoa sendo atendida de uma forma digital. A centralidade, no caso de vocês, eu entendo que ela foi bem diferente, né? O centro da transformação foi mais o cliente do que a tecnologia, tô certo? É isso mesmo. Na verdade, quando a gente pensa assim, né, a gente está aqui usando hoje um exemplo que é um case que a gente, um modelo de atribuição assistido que a gente construiu em conjunto com a Meta. E se a gente falar assim, friamente, o que esse modelo permite a gente? Ele permite aqui o BV, né, enquanto negócio, consiga olhar toda a jornada do consumidor, todos os touch points que o cliente teve nessa jornada e atribuir o resultado de cada ponto de comunicação com esse cliente e não somente o último touchpoint que ele teve antes da conversão. Então, se a gente falasse friamente disso, a gente poderia dizer, estamos falando aqui de um modelo de CAC, né? Como que a gente pode reduzir o custo de aquisição dos clientes. Mas, na verdade, o que é mais importante que esse modelo traz para a gente é a compreensão de como cada momento importa na jornada de consumidor. É como esse cara, quando está no momento de decidir qual carro ele vai comprar, como eu posso me comunicar com ele, oferecer o conteúdo que vai importar para ele naquele momento. E quando ele está próximo a converter, a fazer a compra efetivamente, o que eu devo mostrar para ele como conteúdo que vai ajudar a ele naquela decisão de compra. Uma coisa que eu ia pegar, só voltando um pouquinho, né, que quando a gente está falando dessa parte de financiamento, essa questão da transformação digital, eu imagino que tenha sido muito desafiadora versus como era o modelo antes, né, de 2014, assim. E é legal você falar, porque 2014 já faz um bom tempo que vocês estão tendo essa visão da transformação digital, não focada na tecnologia, mas um ponto que eu acho que seria legal você contar, Magda, é esse foco do cliente que vocês têm, sabe? E como que vocês começaram com essa visão para trazer esses dados para esse universo digital, visto que era um processo muito mais offline, né? Quando a gente fala em transformação digital, ele é um processo que as empresas vão construindo, na verdade, né, a gente parte da estratégia, quando em 2014 a gente toma uma decisão estratégica de que o digital ia ser cada vez mais importante, a gente começa a construir
camadas de investimento. Então, tem que fazer uma base para que, a partir dessa base, seja de estruturação de dados, seja para investimento em esteiras digitais, quando essa base estiver pronta, a gente possa começar a usufruir, colher desses resultados no benefício do dia a dia do cliente, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter tomado essa decisão estratégica lá em 2014 e consolidando, né, com consistência ano a ano. E também, quando a gente chega em 2019, a gente toma uma decisão organizacional de constituir uma diretoria de clientes, né, reportando diretamente do CEO, que é onde a minha área está alocada. Quando a gente constrói uma diretoria de clientes, a gente não tem outra oportunidade que não olhar para o cliente, porque a gente tem uma área com peso dedicado a isso. Então, a gente começa a olhar todos os nossos processos sob o ponto de vista, né, calçando os sapatos do cliente, né, sob o ponto de vista do consumidor. Então, eu acho que investimentos é sempre muito importante, mas se o investimento não tivesse acontecido com consistência e com um olhar estratégico, a gente não conseguiria hoje colher frutos, né, a favor dos nossos clientes. Eu já gostei de dois elementos da tua resposta que eu acho que vale a pena para aqueles que estão começando a engatinhar nesse mundo digital. Assim. Tem uma coisa, tu fechou tua resposta agora falando consistência. Muitas vezes, quando a gente vê o pessoal querendo entrar no digital ou começar a querer montar uma operação data-driven, o que se coloca? Eu preciso fazer uma revolução. São projetos de disrupção, que quebram paredes, e em companhias mais maduras, quebrar paredes muitas vezes não é o caminho correto, porque você tem um negócio que continua rodando, né? Tem aquela teoria de motor 1, motor 2, então um motor que está rodando tem que continuar rodando. E você vê um caminho consistente e contínuo de 2014 até agora, estamos gravando em 2022, né? Para quem ouve isso em algum momento depois no espaço-tempo, é muito tempo. A gente está falando realmente de um programa que ele vem durante muito tempo, ele recebendo não só investimento, como visibilidade corporativa e constância. Eu acho que isso está muito importante. A gente não precisa querer dar um primeiro pulo para o mundo digital, já sabe, saltar sem nada do Everest. Não, cara, vai dar ruim. Você vai chegar lá embaixo e vai se machucar, se é que você conseguir chegar lá embaixo. Mas conseguir pensar que um projeto ele vai acontecer de forma constante, que eu vou fazer os meus milestones ali, os meus objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, replanejar, é super importante. E nesse mundo de dado, mais ainda, porque tem coisa nova o tempo inteiro. Se a gente quiser achar que esse movimento é um movimento para sempre, né, eu faço este movimento agora, eu vou ler todos os dados e vou ter toda a visão do cliente, sim, aí vem o metaverso e estraga tudo. Aquilo que você tinha de gestão de dados já não serve mais, aquilo que a gente imaginava como modelo de precedente de venda, um comportamento que podia mostrar que o cliente estava interessado ou não, mudou, porque agora esse comportamento ficou, por algum motivo, está ligado a uma rede social, alguma novela, alguma outra coisa que muda o foco. Né? A gente tem que entender que ele é sempre um programa, por definição, trabalhar com dados e entender que se eu estou centrado no consumidor, eu estou centrado em comportamento. E olha o nosso comportamento, né? Olha para que quem está pensando diferente, olha para o seu comportamento e vê quanto mudou nos últimos tempos. Então, eu achei isso, acho que fantástico. Para mim, por si só, ver uma empresa muito grande, muito sólida e que poderia querer fazer um grande Big Bang, mas caminhou de forma adequada e de forma constante. Isso é bastante legal da gente ver. Porque, na verdade, assim, né, se a gente for falar aqui, Marcel, né, qual que é o propósito do BV? A gente tem um propósito de tornar a vida financeira das pessoas e das empresas mais leve, né? Então, isso de verdade é o que a gente acredita e para que a gente trabalha. Mas eu não consigo entregar esse propósito se eu não estiver no dia a dia atento a cada necessidade das pessoas. E as pessoas, na verdade, somos nós, né? Se você pensar o que aconteceu na sua vida no ano passado, você vai ver que no começo do ano passado, talvez as suas necessidades e os seus desejos, eles mudaram em relação ao início desse ano. Então, estar orientado a dados, a serviço do consumidor, nada mais é do que receber diariamente os sinais que você tem desse cliente e usar esses sinais para entender que o dia a dia das pessoas está mudando e as necessidades delas estão mudando.
e a gente tem que poder atender. É claro que tem coisas que a gente, como empresa, vai poder atender num primeiro momento, e tem coisas que a gente vai dizer, agora eu não posso resolver esse problema, mas eu posso me organizar para resolver esse problema daqui a 6 meses. Então, é uma relação que a gente vai construindo, né? E eu só posso construir uma relação com você se eu conhecer cada vez mais de você e saber como você quer conversar comigo, em que momento você quer conversar comigo. Acho que é mais por aí, é sobre como a gente constrói um relacionamento a longo prazo com os nossos clientes, e não como a gente conhece alguém hoje e amanhã não se relaciona mais com ele, né? Nossa, Magda, incrível isso que você comentou, porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm a sensação de que o relacionamento ele não tem nada a ver com dados, quando na verdade, justamente o que você está falando é você ter a visão deste comportamento, do que o seu cliente está vivendo, da experiência que ele tem nos seus canais, por exemplo, e trazer isso de forma estruturada para que você consiga ter uma visão da jornada, da experiência dele, de como isso está fluindo, né? E tomar suas decisões justamente, quais são os pontos onde eu tenho alguma ação que eu possa fazer, os pontos que eu posso melhorar, os pontos que eu posso, as hipóteses que eu posso testar em cima de dados, né? E não separando esses dois universos, porque essa questão da relação com o cliente não significa que por estar em dado vai ser uma coisa totalmente distante, pelo contrário, acho que o caminho do BV, né, de tudo que vocês do que você comentou até agora, essa centralidade no cliente é essa preocupação de entender o meu cliente, saber como ele está, o momento que ele está, né, e essa transformada, né, essas informações transformadas em dados para você melhorar toda a sua relação com ele, enfim, ficar mais próxima e ter as melhores ofertas, digamos assim, né? E eu acho que e tem uma outra coisa, né? Acho que as pessoas nem sempre acreditam que dados são sinais para melhorar a relação. E a outra coisa também é, às vezes, a gente não acredita nos dados para melhorar a compra, para tornar aquela compra mais fluida, né? Porque a gente, com o modelo de atribuição assistida, a gente percebeu, por exemplo, que tinha um grupo de palavras-chave, que ele representa mais de 1/3 do comportamento de busca desse consumidor para um determinado produto nosso. Poxa, se ele representa mais de 1/3 dessa compra, e eu só consigo ver isso com esse modelo implantado, ele não só vai me ajudar a direcionar o investimento nesse grupo de palavras-chave, mas também vai me ajudar a entender como que esse consumidor está fazendo aquela busca específica naquela jornada de compra. Então, se eu entendo como ele faz aquela busca específica, eu posso, antes dele chegar nesse momento de final de conversão, eu posso lá atrás já oferecer um conteúdo para ele, explicando para ele qual que é a melhor forma dele escolher um financiamento, qual que é a melhor forma dele, qual que é o melhor momento de compra, qual que é o melhor momento de recompra de um veículo. Então, os dados, eles servem para dizer para a gente como que o consumidor está se relacionando com aquela compra ou com aquela pesquisa naquele momento. E isso tem que ajudar a gente a tomar decisões, né? Olhando para trás ou olhando mesmo para frente, como que a gente pode trazer esse dado para o dia seguinte como um insight de uma nova proposta. Perfeito. Eu voltando um pouquinho, eu acho que aproveitando que o Marcel é professor também, Marcel, acho que seria legal você contar um pouco o que é um modelo de atribuição, né? Acho que talvez tenha pessoas aí que ainda não estejam tão familiarizadas com o tema. É verdade, é verdade. A gente é tão no nosso vocabulário que às vezes a gente já acha que está todo mundo sabendo, né? Quando a gente está falando de um modelo de atribuição, a gente está tentando entender, e agora eu vou roubar uma frase que a Magda já usou, a gente está tentando entender a jornada e não só uma conversão. A gente está tentando entender todos os impactos de comunicação e de mídia que determinada pessoa teve durante o seu processo de escolha por um produto ou serviço. Então, o que a gente consegue entender no final de uma análise dessa? A gente consegue ver ali que um CPF, quer dizer, né, um indivíduo específico, recebeu determinados impactos, que pode ser, ele buscou por determinada palavra, ele ouviu um determinado spot de rádio, ele foi impactado por determinado banner ou um vídeo no YouTube, e esta composição gerou ali uma venda. Quando a gente cria um modelo de atribuição, o que a gente tenta chegar é, ao olhar as
diversas jornadas de compra que aconteceram, criar uma lógica baseada em inteligência artificial para falar para a sua venda. E acho que essa é até a diferença de quando a gente fala de um modelo para uma empresa ou um modelo nativo de uma mídia. Então, para a sua venda, já que você conhece todos os impactos, e não os impactos apenas de uma determinada mídia, on e off, e o que de fato é uma venda para você, não apenas o clique no botão comprar, né? A venda pode ser, num caso de financiamento de veículo, é a emissão é o contrato assinado, né? Não é ali a solicitação que pode acontecer no digital. Então, na hora que a gente consegue trazer os dados que fazem sentido para o negócio, a gente consegue ter uma visão mais aproximada de quanto cada mídia impactou em cada corte de venda. Então, as pessoas que compraram determinado tipo de veículo, ou que moram em determinada região do Brasil, ou que são de determinada tribo, e a gente pode fazer diversos cortes para entender qual é o modelo que faz mais sentido. Quem estiver aqui com a gente e quiser entender mais de corte, volta lá no episódio que a gente fez com o Marcelo Pimenta. E essa visão nos dá a capacidade de entender não apenas, e eu acho que isto é importante, muitas vezes a gente fala de modelo de atribuição pensando só em como eu vou investir o meu dinheiro. Não é apenas isso. Acho que a Magda deu um ótimo exemplo aqui, que é não apenas da forma mais racional da gente investir o dinheiro, mas qual é a melhor forma de eu incentivar meios de comunicação para que a minha venda seja algo fluido. Então, o processo de compra, que é o processo, né, ativamente realizado pelo cliente, ele seja impactado de forma fluida e de forma positiva pelas minhas comunicações. É isso que a gente consegue ver de forma matemática no modelo de atribuição. Já que a Fabi me fez dar a explicação mais técnica, eu tentei fugir ainda do Technicase, quando a gente olha isso, a gente está falando de capturar dados e existem vários outros paradigmas aí que estão relacionados a não só a segurança de dados, mas de pegar de várias fontes diferentes quando você está falando do seu negócio. Então, eu vou devolver aí tanto para a Fabiana, que atuou diretamente no projeto que a Magda está citando, e para a Magda, como é que funciona, né, a captura desses dados que a gente precisa para entender de forma holística a jornada dos clientes e esses paradigmas de segurança de dados, cookies e tudo mais. Como é que vocês equilibram esses dois pratos? Quando a gente fala de dados, eu acho que tem uma parte que a gente até comentou, né, em outros episódios aqui, que é você entender o que vai ser importante de você monitorar. Então, quais os dados você vai capturar, garantir que haja uma padronização, né, que tudo esteja tagueado, como a gente comenta, né? Então, assim, garantir a coleta de dados de forma padronizada e estruturada, para que você consiga depois ter essa visão da jornada completa, né? Não ter uma das coisas que a gente fala às vezes também são os gaps de jornada, que às vezes nem todas as empresas já têm tudo isso estruturado. Então, em algum momento, aquela informação do investimento se perde porque ela não veio corretamente ou porque às vezes muda o time interno e aí cada um usa um raciocínio para fazer a padronização, né? Ou enfim, para fazer o tagueamento. Então, eu acho que tem uma questão, né, de você enxergar quais são os dados, determinar o padrão para que eles estejam estruturados de uma forma que organizada, né? Para daí trazer essa ingestão de dados, e Magda me complementa, por favor, com os pontos que você achar, para você conseguir fazer essa combinação do que de fato é relevante e importante e o que vai depois trazer essas visões, como a Meg comentou. Não, super, e eu acho que assim, né, ninguém, inquestionável que toda e qualquer transação de dados que a gente faz, a gente está seguindo a LGPD e nenhuma empresa séria sobrevive sem isso, né, mas considerando isso como premissa, eu acho que o principal ponto de partida aqui para a gente foi, para ter um projeto desse bem estruturado e que funcionasse mesmo a serviço da empresa, a gente teve que equalizar com as áreas de negócio, que a gente trataria das mesmas bases e que a gente teria como os mesmos parâmetros para olhar para o resultado de negócio. Então, acho que essa foi a primeira coisa. E a gente só consegue sobreviver com essa premissa fazendo com que essa fosse um instrumento de trabalho também a serviço da área de negócio. Então, a área de negócio, ela não só é parceira nesse projeto, como ela é co-criadora desse projeto, né? Eu acho que esse é o primeiro grande sucesso aqui dentro, é a gente ter área de parceiro junto com a gente.
Magda, queria abordar, então vamos passar adiante aqui no bloco, acho que foi interessante falar aqui um pouco, né, da assertividade dos dados. Queria trazer para a mesa um outro tema aqui, que eu acho que é interessante e linka, inclusive, com outros temas de outros podcasts que estão vindo aqui na sequência desse. Queria que você falasse um pouco da equalização dos dados. Você, Fabi e Marcel também, trazer um pouco para o debate esse tema, né, da equalização dos dados. Como é que vocês têm tratado? Eu não vou responder, não. Eu vou piorar a tua pergunta, Cássio, porque eu acho que eu tenho uma tese sobre isso. O que foi mais difícil quando a gente fala de equalização de dados? Equalizar os dados de fontes diferentes e tudo mais, ou equalizar os conceitos, que aquele cara entende que lead é só quem clicou no botão, o outro entende que lead é outra coisa, ou que o CAC calcula do jeito A, ou que o CAC calcula do jeito B. O que você entende que foi mais difícil nesse processo todo, de colocar dado na jornada? A parte de equalização técnica ou a parte de equalização de conceito? Acho que os dois desafios têm o mesmo peso, porque eu acho que a gente parte da equalização de conceitos, né? A gente teve realmente que equalizar todos os conceitos, e aí isso só foi possível porque a área de negócio ela foi a nossa parceira co-criadora nesse projeto. Então, senão a gente ia aqui construir conceitos e as outras áreas iam fingir que aceitaram, mas não praticaram no dia a dia, né? Então, o que tem valor é você convencer as pessoas que estão ao seu redor, aos seus parceiros, de que esse projeto vai trazer relevância no dia a dia deles. Se você conseguir convencê-los, daí você vai conseguir equalizar os conceitos e vai dar muito trabalho, porque a gente está falando aqui de mudar o olhar como a pessoa compartilha o resultado na empresa, mudar o olhar como a pessoa vai atrás da eficiência. Então, é claro, impacta no dia a dia da área de negócio. Mas ir na fonte dos dados também dá muito trabalho, porque às vezes a gente subestima a coordenação que você tem que fazer com diferentes fontes de dados e isso gasta muito tempo. Porque, primeiro, a gente tem que fazer isso respeitando, como a gente já falou, todas as políticas, e eu não estou falando aqui só para ter um discurso correto, a gente não pode transitar dados sem respeitar as políticas. Isso faz com que a gente passe por várias etapas de validações internas que são necessárias. E segundo, que às vezes a gente tem que conectar sistemas que rodam independentes. Então, se eles rodam independentes, a gente tem que fazer uma forma com que eles se conectem. E às vezes fazer essa conexão requer que a gente jogue num ambiente único que antes eles não estavam, e isso faz com que a gente tenha que revalidar políticas, né, construir caminhos, às vezes rever uma arquitetura de dados. Então, trazer os dados na fonte também requer muito esforço. Eu acho que é meio a meio. São duas tarefas aí importantes para colocar o projeto de pé. Legal. Não, eu estava pensando, né, porque a Magda, esse projeto, né, que ela fez, que a gente fez, eu acho que ele tem uma visão muito ampla, o que também às vezes as pessoas pensam só, eu vou aqui ver o meu investimento, mas um ponto que a Magda falou que eu acho que é bem valioso é não você olhar só para o que você está investindo, mas para você olhar a combinação da jornada toda, como um todo, sabe? Quais as melhores combinações para que melhore a experiência do cliente, para que tenha mais a ver com aquele cliente e amarrar isso também. O exemplo até que ela deu, né, que foi perfeito, que eles perceberam como resultado que tinha uma boa parte de simulações dentro do aplicativo, ou seja, essa pessoa já é meu cliente, né? Então, quais os outros dados que eu vou cruzar? Então, não só esse da porta para fora, no sentido do investimento em mídia paga, etc., só para trazer esse cara para uma simulação, mas também para o pós, né? Olhando a visão total do que acontece após a simulação, quais são os outros dados, o que outras informações eu tenho para melhorar a experiência dele, para que de fato isso vire um contrato. Então, eu acho que era só um ponto que eu achei muito interessante que a Magda colocou, que é essa questão da combinação. E aproveitando isso, Meg, eu queria te perguntar o que você acha que foram os principais benefícios, assim, para vocês, sabe? A gente sabe que tem essa visão da combinação, mas o que mais, que outros pontos você acha que foram um super resultado?
Eu acho que benefício de verdade foi a gente entender, né, por onde esse cliente começa a jornada e, e aí poder tratar esses grupos de clientes por jornada. Então, esse cliente que começa no app, claro, é muito mais íntimo eu continuar essa conversa com ele no app do que impactar numa mídia, né? Esse cliente que vem da mídia paga, qual que é a melhor combinação de canais? Então, isso é muito valioso a gente entender mesmo que existem jornadas separadas, né, grupos de jornadas separadas e que elas devem ser tratadas de forma diferente, né? É, e aí a segunda coisa, é claro que isso se reflete em custo, isso se reflete em economia, né? É como a gente usa o nosso investimento a serviço da otimização de canais, né? Se aquele canal cumpre melhor aquela função e eu colocar mais investimento ali, logo eu vou ter mais retorno. Então, eu acho que os dois benefícios foi entender a jornada, e digo isso porque é muito rico mesmo. Quanto mais a gente entra na jornada, mais a gente entende como a gente pode ter conversas mais próximas com o cliente, como a gente pode desenvolver uma oferta que faça mais sentido para ele. E a outra é realmente como a gente gera eficiência ao otimizar esse investimento nos canais de comunicação. Aí sejam canais de mídia, sejam os canais próprios, como a gente tem a melhor composição entre eles. Tem uma coisa legal que a gente falou aqui, que não. Quando você faz uma análise por grupo de clientes, ou para quem começou a estudar agora nas dados, né, ele quer ser purista, por cohort, né, você está conseguindo ao mesmo tempo algo que numa visão mais antiga de gestão seria impossível, mas você está conseguindo ao mesmo tempo pensar em otimização de recursos, né, gastar os seus recursos da forma ótima, e otimização de experiência. Está conseguindo trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo? Porque elas não são mutuamente excludentes, né? Porque você consegue entender, olha, se esta pessoa entrou por aqui, se eu fizer o caminho por esse outro lado aqui, eu só estou sendo chato. Não é este caminho, né? Eu comecei a dar aula na SPM e eu tinha um slide que era assim, a primeira regra do marketing digital, não seja mala. Porque é muito fácil ser mala. A gente consegue pegar, né? Tem um monte de marca agora que se eu falar que você entra numa página para ver um produto e depois você vai ficar esse produto te perseguindo por 40 anos na sua vida, cada um vai lembrar de uma marca diferente. Então, a gente não precisa ser chato e a gente consegue, ao mesmo tempo, fazer essa otimização de experiência sem aumentar o nosso custo. Você acabou de falar o contrário, porque teve uma métrica que você colocou lá no começo do papo, que é o meu CAC. Para quem não entendeu, é o custo de aquisição de cliente. Então, você está olhando em como melhorar o quanto custa um cliente na tua base, não quanto custa o seu CPC, né? Não quanto custa ali o clique. Não quero melhorar o clique, não quero melhorar a exposição de marca. Quando você tem isso bem desenhado, dá para buscar aí a equalização de ser bom para quem está querendo vender e ser bom para quem está querendo comprar. Não precisa ser algo mutuamente excludente. Aproveitando que eu já falei isso, você falou lá em cima do CAC. O CAC é hoje a tua principal meta, aquela que tu acorda de manhã e vai e olha para ela antes de começar o dia ou não? Minha principal meta é como a gente pode ter clientes felizes e como que esses clientes podem trazer retorno para o banco. E retorno para o banco aqui são novos contratos feitos com a gente. Então, essa é a nossa principal meta. Essa meta, às vezes, pode ser ter um menor custo, trazer um cliente a menor custo, mas às vezes não. Às vezes pode ser ter um cliente que está na minha casa, como eu posso ter uma outra solução para ele que não seja um menor custo. Então, vou dar um exemplo. Isso pode significar trazer um cliente ao menor custo, ou isso pode significar compreender que um cliente está num momento em que o banco deve abrir mão do seu lucro o banco está no momento de abrir mão do seu lucro. Como na pandemia, a gente, por 2 meses, postergou as parcelas dos clientes, as parcelas em vencimento, e não cobrou juros sobre elas. Então, isso significa manter uma relação saudável com o seu cliente, né? Ela pode ter uma vertente de lucro, mas às vezes pode ser, eu só estou entendendo o momento que você está passando e eu estou aqui do seu lado para te ajudar. E Magda, esse cálculo consegue fazer de CAC, consegue fazer para o canal, consegue descer para esse nível, ou você sempre faz uma conta mais genérica? Não, a gente consegue fazer por canal. Na verdade, o que a gente consegue descobrir aqui é, como a gente estava falando, né? A partir de um contrato gerado, a gente olha para trás e vê aquela experiência
por todos os canais em que ela passou, em diferente momento. Então, a gente vai abrir uma janela, a gente vai considerar. Essa janela de compra, ela tem 90 dias. Então, nesses 90 dias, Cássio, quando você, desde o momento que você pensou em comprar um veículo, até o momento que você comprou efetivamente, eu vou avaliar como que você conversou comigo. Você recebeu um anúncio numa mídia social, você recebeu um e-mail nosso, como que você conversou comigo e como você interagiu com essas comunicações. Depois a gente agrupa, a gente vê quais são os comportamentos que mais se repetem. E quando esses comportamentos se repetem, eles dizem para mim, olha, aqui pode ter um comportamento que conversa com um grupo de pessoas. Vamos repetir esse investimento? Então, ele vai fazer com que a gente olhe os investimentos da jornada por grupo e aí eu posso colocar mais investimento em cada momento daquele grupo e isso faz com que o meu custo se reduza. Mas a gente tem esse olhar canal a canal e é assim que a gente vai fazendo aí a nossa gestão de orçamento. Então tá, vamos lá. Magda, eu entendi uma visão melhor na jornada do que só numa última conversão. O que melhora não só a experiência, como melhora a tua alocação de recursos e tudo mais. Mas deixa eu fazer um zoom out. Você como gerente executiva, né, e não ali como a pessoa que está no dia a dia mexendo os parafusos. Esta visão mais completa da jornada, que tipo de insight traz para você no negócio? O que você pode olhar além dessa otimização de jornada, além dessa alocação de verba? O que entender melhor a jornada do cliente te dá como um insight claro que você não tinha antes de conseguir ter esta visão? Eu vou te responder a gente enquanto negócio, porque eu acho que acho que esse é o principal insight para a gente aqui. O BV para esse negócio, né? O que permite a gente é entender como que está o comportamento do consumidor naquele momento de compra, e com esse entendimento a gente consegue saber onde a gente foca os desenvolvimentos de novos produtos, onde a gente foca o desenvolvimento de novas parcerias. Então, é tudo sobre a jornada, mas é o que a gente vai fazer com aquele dado que a gente recebe. Então, esse dado aqui, para mim, né, no meu time, vai servir para que a gente otimize o investimento, que a gente tenha uma melhor conversa. Para o time de negócio, vai fazer com que eles priorizem as parcerias que aquela jornada está apontando, para que eles busquem, né, uma redução naquele tipo de proposta. Então, é sempre sobre a jornada, mas é o que a gente vai fazer com aquele dado. E aí, de repente, chega o metaverso e dá uma bagunçada em como vai ser isso num universo totalmente Mas você digital. sabe que quando a gente. Eu sou de uma geração que começou a trabalhar onde o digital que representava 2, 5% de investimento. E hoje, né, a gente vive realidades totalmente diferentes. Então, o metaverso ele só é mais uma das transformações que a gente vai viver, como todas as outras que a gente já viveu, né? Alguns vão aprender com isso, outros vão ficar pelo caminho, mas a vida da gente vai se transformando o tempo todo mesmo, e a gente está aí para isso. Eu gosto de brincar que o metaverso vai ser mais um canal. A gente ainda não sabe como ele vai ser, a gente não sabe como é que é o jogo, quais são as regras. Um dia a gente aprende. E a gente tem que ir. Agora, vou de novo parafrasear a Magda, a gente tem que experimentar de forma consistente para aprender como é que a gente brinca lá dentro. Bom, eu hoje vi uma visão muito interessante sobre olhar para a jornada e não ficar apenas com a visão de CAC. Adorei quando falou que não é apenas sobre custo de aquisição do cliente. É sobre melhorar a jornada, é sobre melhorar a experiência do cliente com a marca e, quando necessário, entendendo aí de repente ações externas, é inclusive abrir mão de lucro para melhorar o relacionamento entre cliente e marca. E conseguir ver vocês atuando com isso, transformando toda esta complexidade de mundo num modelo matemático que você pode tirar não apenas os insights que estão voltados para o melhor formato de alocação financeira, que é o que se dá a atribuição, mas quais são os novos negócios, as novas parcerias, os novos meios de atendimento que a gente precisa pensar, é quando a gente começa a ver que de vez em quando a gente ouve aquela frase, eu preciso de dados para ter insight. Não, dados vai te dar mais informação. Insight vai vir do conhecimento de negócio, da nossa obsessão pelo cliente, da nossa obsessão de atender melhor. E acho que isso ficou bastante claro hoje no papo de hoje. Para mim, a minha lição final do episódio. Não sei a de vocês aí, Fabi, Cássio.
Perfeito, acho que a lição também, inclusive, uma das coisas que a Magda falou é isso, é você trazer dados, com a centralidade no cliente, olhando para a jornada, como que você faz toda a experiência melhor, como que você, toma as decisões, enxergando, acho que principalmente, né, e não tendo uma visão míope e até às vezes muito superficial ou muito rasa do que está acontecendo, né, olhando só um last click e tudo. Então acho que para mim, foi incrível, Magda, obrigada por ter participado desse podcast com a gente, maravilhoso conversar com você e muito inspirador, assim, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo também tenha se inspirado bastante com essa visão, assim, de olhar para o dado, olhar para o cliente, pensar no relacionamento e em todas as, né, as decisões, enfim, e como o mundo se abre com várias possibilidades se você atua nisso de forma estruturada. Eu que agradeço, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu, pessoalmente, sou fascinada em como a gente pode, cada dia, transformar um pouquinho a vida de cada um. Isso é o que me motiva no meu dia a dia. Mas foi um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que o BV está fazendo com o que a gente tem aqui de informação e como que a gente está fazendo para transformar essa informação num dia a dia cada vez melhor, né, para a gente, para os nossos clientes e para a sociedade como um todo. Então, foi um grande prazer, obrigada pelo convite e estaremos juntos numa próxima oportunidade. É isso, Magda, você é sempre muito bem-vinda aqui, obrigado por esse bate-papo com a gente, as portas estão sempre abertas. Quero agradecer também a você, Fabi. Para mim, assim como para você, foi um grande aprendizado, né? Porque essa ideia o desafio de conversar com o cliente um a um, né? Numa jornada, digamos, ampla, quase que em massa, mas uma conversa um a um, é um ensinamento que fica para mim também aqui. E, Fabi, é sempre bom ter você aqui. Obrigado por, mais uma vez, doar um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo aqui no Dudemet. Espero você na próxima. Obrigado, Fabi. Obrigada, gente. Obrigada, Marcel. Obrigado, gente. Me despeço por aqui também. Valeu a todos. Muito, muito obrigado, Magda. E para quem está ouvindo, se puder colocar lá 5 estrelinhas para a gente no Spotify ou no Apple Podcast, a gente agradece bastante.